Quando esse programa estiver indo ao ar pela primeira vez, no dia 27 de março de 2016, Porto Alegre estará comemorando seus 244 anos. E eu trago para vocês uma espécie de um presente, uma entrevista gentilmente cedida pelo senador Lazier Martins de seu escritório político aqui em Porto Alegre. E já que o senador está ao meu lado, quem sabe ele mesmo não faz uma saudação, homenagem aos porto-alegrenses que tanto apreciam, que tanto acompanharam e continuam acompanhando ele. Bem, Clóvis, em primeiro lugar, minha satisfação em receber você, companheiro de tantos anos, e que tem um programa tão bem sucedido no Canal 20. Bom, Porto Alegre é a minha cidade adotiva há 55 anos. Eu resido em Porto Alegre há 55 anos. Vim para cá muito jovem e tenho a honra de ser cidadão porto-alegrense por uma concessão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre já há uns 20 anos. É um dos diplomas que, muito orgulho, tenho na parede do meu escritório em Porto Alegre. Então, essa muito leal e valerosa Porto Alegre, para mim, tem muito significado. Eu gosto muito de Porto Alegre. Inclusive, uma vez eleito senador da República, o que é, ao lado de uma responsabilidade, uma honraria, muita gente me pergunta e me convida para residir em Brasília, onde eu vivo num apartamento funcional. Mas eu resisto muito em me mudar para Brasília para viver a maior parte do tempo. Eu não venho todos os fins de semana. Por que resiste, senador? Porque eu gosto muito de Porto Alegre. Aqui eu tenho os meus amigos, tenho o meu ambiente, tenho a minha história, tenho meus familiares. E eu prefiro, pode acontecer ainda, numa legislatura de 8 anos de duração, e eu recém completei 1 ano e 2 meses, pode ainda eu repensar e acabar indo morar em Brasília. Mas eu resisto muito, porque eu gosto muito de Porto Alegre. Então, eu quero que as minhas primeiras palavras, nessa oportunidade que você me oferece, sejam de homenagem, de valorização da nossa cidade, uma cidade mesclada de cidade moderna com cidade provinciana, porque esse é o misto de Porto Alegre, assim eu interpreto, e que recebe gente de todas as regiões do interior do nosso estado. E uma cidade muito arborizada, apesar da tempestade que derrubou tantas árvores agora há pouco tempo, mas uma cidade arborizada, uma cidade que eu digo alegre, tem belos parques, uma cidade que tem o Teatro São Pedro, que é um orgulho, uma cidade que tem a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que também, como já disse o Érico Veríssimo, é uma expressão de Porto Alegre, tem belos restaurantes, belos hotéis. Então, eu gosto muito de Porto Alegre, então eu faço esses elogios de satisfação, como a gente faz elogios quando uma pessoa está de aniversário, e Porto Alegre está de aniversário. Porto Alegre é demais. Como diz a música do Fogaça e cantada pela sua esposa, é também uma expressão da cidade. Agora, o povo quer saber, senador Lazier Martins, como é a vida em Brasília do senador? Será que o senador tem o seu horário de almoço, o seu horário de janta? Às vezes tem que ficar até madrugada no Senado. Como é que é a vida pessoal do senador? Clóvis, a atividade de senador, para mim, foi uma surpresa. Eu era um crítico dos parlamentares. Durante o meu longo tempo na imprensa, eu tinha uma impressão de que os parlamentares trabalhavam muito pouco. E, principalmente, quando se dizia eles têm sessões deliberativas apenas às terças, quartas e quintas, o que continua até hoje. Com exceção agora da Câmara dos Deputados, que está em fase de formação da comissão especial que vai discutir a admissibilidade do impeachment, então vem trabalhando também a Câmara segundas e sextas. Mas o Senado continua com sessões deliberativas terças, quartas e quintas. Agora, acontece que nesses 3 dias, Clóvis, o trabalho é tão intenso, tão avassalador, que eles valem como se fosse 6 dias da semana.
Nós temos, no Senado Federal, inúmeras comissões temáticas. Eu pertenço a 5. Uma, no presente momento, está em recesso, que é a da reforma política. Mas eu estou na Comissão de Relações Exteriores, eu estou na Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Educação e na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. E, inclusive, há coisa de 10 dias, fui eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é uma comissão muito importante. Eu até digo é das mais importantes do Senado, porque diz respeito ao futuro do Brasil. É onde se discute a adoção de novas tecnologias e se estimula as inovações, onde há vários fundos de contribuições de empresas para incentivar a pesquisa. No entanto, estes fundos, há anos, vêm sendo desviados para o Caixa Único do governo federal. E, por isso, eu estou me batendo no presente momento para nós avaliarmos desde quando, em que valores estão indo para o superávit primário e para o Caixa Único do governo. E já fizemos uma apuração na semana passada de que, nesses últimos anos, somados ao atual ano, 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, vem sendo, salvo 7%, apenas 7% estão cumprindo as suas finalidades. Então, eu propus, e a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia adotou como a política pública preferencial da comissão para este ano vai ser esta: saber por onde andam, por que é assim com relação aos fundos que deveriam incentivar, através de licitações, as pesquisas, as investigações tecnológicas dentro das empresas brasileiras, para que tenhamos um país a exemplo daqueles que fazem pesquisas tecnológicas. Estados Unidos, Japão, Coreia e, ultimamente, com grande sucesso, a China, que nós tenhamos também estímulo às inovações. Bom, então, respondendo à sua pergunta, nós temos comissões terças, quartas e quintas, sendo que as terças têm duas, uma das 8h30 e outra a partir das 10h30. As quartas também no mesmo horário. E as quintas, aí tem apenas uma comissão, mas que envolvem as manhãs inteiras, das 8h30 até meio-dia, meio-dia e 30, a gente fica ocupado nas comissões. O senhor chega no Senado às 7 horas da manhã, então? Eu chego 8 horas. O meu horário habitual de chegar no Senado é 8 horas. Como de tarde tem sessão deliberativa, não deliberativa, a partir das 2 horas, e eu normalmente tenho feito os meus pronunciamentos da tribuna nas sessões não deliberativas, ou terças e quartas ou quartas e quintas. Sempre 2 vezes por semana eu tenho levado as minhas posições, principalmente agora sobre a discussão do impeachment, onde eu tenho brigado muito pela investigação, e depois, a partir das 4h30, 5 horas, começam as sessões deliberativas, quando a gente vota as matérias programadas para estas sessões. E, às vezes, tem matérias tão discutidas que vão até 9, 10 horas. Houve um outro dia que foi até 1 da madrugada. Então, se trabalha de 12 a 15 horas em determinados dias, nesses 3 dias de funcionamento completo. Bem diferente do que o senhor imaginava. Bem mais do que eu pensava. Além disso, tem as visitas, né? Eu agora estabeleci recebimento de uma média de 2 prefeitos por dia. Tem vereadores, tem presidente das nossas instituições, das nossas federações, que estão na agenda, e eu faço a recepção com muito prazer, afinal, eu trabalho para os interesses do Rio Grande do Sul. Às vezes, o governador telefona também, pede ajuda. Na semana passada, eu consegui a votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu não estou, mas gostaria muito de estar. Consegui a aprovação de um projeto meu, que é o alongamento das dívidas do Rio Grande do Sul com o PASEP. Foi um projeto meu que foi aprovado. Eu tenho meus projetos. No ano passado, eu entrei com 15 projetos, que, aliás,
estão neste informativo que eu estou lhe presenteando aqui. Esse informativo, que pela primeira vez eu usei a gráfica do Senado, na página central desse informativo, aqui, eu peço ao Luiz Rodrigues, que está fazendo essa filmagem, aqui estão os 15 projetos que eu entrei no ano passado. E no corrente ano eu já estou com mais 3 projetos. Praticamente um projeto por mês. É praticamente um projeto por mês que a gente está discutindo. Tem um deles do ano passado, que está bastante avançado, que é uma proposta de mudança do sistema de escolha dos ministros do Supremo. Eu sou inconformado, desde o meu tempo de jornalista, com o atual sistema, em que a presidência da República nomeia os ministros. Ora, isto não é independência e harmonia entre os poderes, conforme manda a Constituição. Isto é dependência, porque a presidência da República escolhe, conforme o seu gosto, as suas afinidades ideológicas, partidárias, quem quer levar. Então, acaba fazendo um aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, como eu acho que hoje tem esse aparelhamento. Não é? Seja quando o Fernando Henrique nomeou o Gilmar Mendes, seja quando o Collor nomeou o Marco Aurélio de Mello, seja agora dos 11, tem 8 ministros do Supremo, dos 11 ministros do Supremo, tem 8 que são nomeados pelo Lula ou pela Dilma, sendo que para a nomeação do Edson Fachin, que foi o último que entrou lá, a presidente Dilma levou 9 meses para definir quem seria o seu indicado. E Edson Fachin foi alguém que fez propaganda para Dilma quando foi eleita pela primeira vez, isso estava em todos os vídeos, não é? O que não quer dizer que ele hoje seja parcial, não estou dizendo isto. Ele foi, assim como o Barroso, não é? Assim como o Dias Toffoli foi advogado do José Dirceu. Então, isso não é independência, sempre deixa uma desconfiança. Então, o meu projeto de lei, que já passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, numa bela relatoria do senador Antônio Anastasia, está agora esperando votação no plenário, pelo qual eu faço uma proposta de que os ministros do Supremo sejam indicados por uma comissão de juristas, 7 juristas, a saber, esta comissão: presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente do Superior Eleitoral, presidente do Superior do Trabalho, presidente do Superior Militar, procurador-geral da República e presidente do Conselho Federal da OAB. Esses 7 personagens, juristas, isentos, até o mês da vacância, se reúnem e fazem uma lista tríplice. E aí mandam esta lista tríplice para a presidência da República. E, dentro de um mês, a presidência da República, seja lá quem for, de que partido for, vai pinçar, vai retirar um dos indicados da lista tríplice e mandar para a sabatina do Senado, como é hoje sabatina do Senado. Então, aí sim, nós não teremos suspeitas mais de quem vai para o Supremo, não é? Então, assim como depois, se passar, eu pretendo fazer igual projeto para os demais tribunais superiores, para que tenhamos verdadeiramente tribunais independentes. E agora, na semana passada, entrei com um projeto também, aliás, mais de uma semana, para que se acabe com o sigilo sobre os financiamentos do BNDES, porque isso era uma caixa preta. O governo gastou demais em investimentos no exterior, em negociações do senhor Marcelo Odebrecht, que está preso, e o ex-presidente Lula, que faziam ofertas para a construção de obras de infraestrutura em países pouco democráticos, não é? De semiditaduras, não é? Bolívia, Venezuela, Moçambique, enfim, são inúmeros os países. Então, eu quero que
os financiamentos do BNDES sejam abertos, porque, afinal, ele não é um banco privado, ele é um banco público e é um banco social. Precisa construir obras no país e não gastar 49%, como vinha acontecendo, das suas verbas em investimentos no exterior. Cuba, por exemplo, o Porto de Mariel, que é uma caixa preta, por quanto foi construído lá, quando é que Cuba vai ressarcir o BNDES daqueles gastos? Então, eu entrei com esse projeto que já está em discussão na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, eu estou expondo tudo isso e encerrando essa minha resposta à sua pergunta, a qual eu agradeço, Clóvis, porque se trabalha muito no Senado. São 3 dias avassaladores. O senhor não incluiu o trabalho que está sendo realizado aqui, no Rio Grande do Sul, também com inúmeras viagens, né? Sim, e a cada 15 dias eu faço uma incursão pelo interior do estado, visitando 2, 3 cidades. Não é? Eu fico um fim de semana, quando venho aqui, um fim de semana para descansar e o outro fim de semana para viajar. E tenho o escritório onde você está agora, o meu escritório político, aqui em Porto Alegre, na Rua Andrade Neves, número 14, onde recebo muita gente que vem aqui trazer as suas reivindicações. E tem as entrevistas. Eu tenho sido muito solicitado pelas rádios e jornais, principalmente do interior, e, às vezes, também aqui na capital. Agora, me parece que o impeachment da presidente Dilma é inevitável. Na escalada, para se chegar ao impeachment, a palavra final deverá ser do Senado. O que o senhor acha que vai acontecer e qual é a sua opinião se esse impeachment vai sair ou não vai? Clóvis, os acontecimentos têm sido muito vertiginosos, se precipitam, a cada dia tem novidades. É possível até que, quando a nossa entrevista for ao ar, já tenhamos outras novidades, porque isso tem sido uma regra, uma rotina ultimamente. Mas acontece que não se pode ter dúvidas de que o governo Lula, seguido pelo governo Dilma, simplesmente desmantelaram, arruinaram a maior empresa brasileira, a Petrobras. E já digo, entre parênteses aqui, e aconteceu coisa parecida no BNDES, onde temos lutado muito para abrir uma CPI do BNDES, mas temos encontrado muita resistência para a obtenção das 28 assinaturas necessárias dentro do Senado. Já chegamos lá, há 3 meses atrás, a obter as 28 assinaturas. Só que aí o senhor Temer foi lá, influenciou alguns senadores a retirarem as suas assinaturas e voltamos a ter 21 e não deu para fazer. Agora vamos retomar a luta para que tenha a CPI do BNDES, que o BNDES também é suspeito de grandes perdas. E o BNDES é um órgão tão rico ou mais rico do que era a Petrobras. Falta a mídia ventilar isso. Exato, então falta mergulhar em mais esta aberração do que fizeram com o BNDES. Mas, com relação ao desmonte de uma empresa de petróleo, quando se sabe que o petróleo dá lucro em qualquer lugar do mundo, nós, no Brasil, estamos com uma dívida do BNDES, da Petrobras, de 402 bilhões de reais. Como é que conseguiram fazer? Ora, com as propinas, com os superfaturamentos das empreiteiras cujos diretores estão hoje todos na cadeia. Não é? Então, isso deve ficar por isso mesmo? E aí me alegam, mas roubavam na Petrobras já há muito tempo. Muito bem, mas ninguém roubou tanto como no atual governo. E isso não quer dizer que, feitas as investigações, as punições aos atuais delinquentes que liquidaram com a Petrobras, não se vá buscar lá atrás também aqueles outros que estiveram nos governos anteriormente. Tem que ser feito isso. Agora, que se faça pela ordem aqueles que ainda estão no governo e que são responsáveis pela ladroagem atualmente, não é? Então, não há dúvida com relação a isso. Por outro lado, as pedaladas fiscais,
Ah, outros governos fizeram muito bem, mas se responsabilize aqueles que fizeram. Isto é ilegal, isto é uma ilegalidade que está na lei de responsabilidade fiscal. Então, essa lei existe para bonito. Quando ela se criou, se saudou em todo o Brasil como uma das melhores leis que havia se criado no país, seguida pela lei do PROCON, que foi uma outra muito elogiada, e, de fato, foram as duas melhores leis dos últimos 20 anos no Brasil, mas não se cumpre a lei de responsabilidade fiscal, não é? Quando houve aquele desvio das verbas que deveriam ser repassadas aos bancos públicos, a presidente da República reteve para dar a impressão de que o seu governo era superavitário. Então, o eleitorado brasileiro foi enganado com aquela propaganda extraordinária pela televisão que levou muitas pessoas a dizer: mas que Brasil maravilhoso é esse? Eu quero viver no país da propaganda da dona Dilma. Uma campanha paga pela propina. Exatamente. Então, isso não é ilegal, isso não é imoral, quando é um princípio da nossa legislação brasileira, da Constituição brasileira, o princípio da moralidade deve presidir as ações dos governos. Então, por isso, eu entendo que tem que haver a investigação para, quem sabe lá, confirmar-se ali adiante que tem que levar a presidente ao processo de impeachment. Aí você me perguntou, mas isso passa? Ora, não sei. É um índice, é um número muito elevado na Câmara dos Deputados para aprovar isso. Passar primeiro por esta comissão dos 65 deputados federais que estão na comissão especial e depois seguir para o plenário da Câmara, onde dos 513 deputados federais, 442, é um número altíssimo, 442 deverão aprovar a admissibilidade. E aí vai para o Senado, e aí teremos a tarefa que me parece um pouco mais fácil, sob o ponto de vista matemático, porque aí será a maioria simples. Mas isso é um processo todo que tem que andar e que está recém no início. E o senhor acredita que isto deverá acontecer? E, se acontecer, se a palavra final chegar no Senado, o seu voto, então, é a favor do impeachment? Se chegar lá, sim. Se chegar lá, porque significará o quê? Que a Câmara dos Deputados colheu provas das ilegalidades, dos crimes, das propinas. O meu voto, naturalmente, será a favor de combate a essa corrupção. Agora, eu queria lhe dizer aqui, Clóvis, e aos ouvintes e aos telespectadores do Canal 20, que hoje o ideal seria a aceleração do processo que está no Tribunal Superior Eleitoral, onde há 4 representações dizendo que houve propina de verbas sujas que vieram da Petrobras, mal-havidas, para as campanhas eleitorais da chapa Dilma Temer, e que houvesse a cassação desta chapa, com esses elementos que são alegados ali. Se o Superior Tribunal Eleitoral, que anda lentamente, né, é um tribunal lerdo, e que está mantendo mais ou menos em sigilo o que está fazendo. Se ele fizesse isso e, com base nestas acusações, cassasse a chapa, ofereceria ao país um arejamento na política, porque haveria novas eleições ainda este ano. E aí se apresentam todos os candidatos que quiserem, que os partidos quiserem, e ensejaria ao eleitorado brasileiro a oportunidade de uma outra escolha, de uma nova presidência da República, que montaria um novo ministério, traria novos planos de recuperação do país, que está sofrendo, a República está sangrando, porque o país está parado. Está parado, e não só parado, está caindo, porque já no ano passado o PIB foi 3,8 abaixo de zero, e a tendência deste ano é igual, é andar por ali pelos 3, tanto abaixo de zero. As empresas estão fechando, não é? Ninguém consegue tirar empréstimos de financiamento porque os juros são estratosféricos, os impostos aumentam em todos os setores, porque é o que a presidente da República entende para recuperar, é impor impostos e mais impostos quando a população está asfixiada
com um custo de vida muito alto, com o desemprego se disseminando, com o rebaixamento do crédito brasileiro diante do exterior. Hoje o país, vergonhosamente, está nas manchetes dos maiores jornais do mundo, como um país conflagrado, em que estão nas ruas discutindo multidões, uma multidão maior pelo impeachment, uma multidão menor pela defesa de Lula e Dilma. Então, lamentavelmente, é uma crise, olha, maior que isso é impossível. Eu queria convidá-los a acompanharem a brilhante participação do senador Lazer Martins no Senado, através da própria TV Senado, que transmite ao vivo. Aliás, eu tenho acompanhado e tenho visto que o senador tem sido imensamente assediado por verdadeiros caciques da política, como Aécio Neves, como Cristóvão Buarque, que querem ter o prazer de ter, de repente, apartes quando o pronunciamento está com o senador Lazer Martins. E queria convidá-los também a assistirem, a verem o trabalho do senador no site e também no Facebook, que durante toda a semana tem um relatório de todo o trabalho do senador. E agradecer muito a essa entrevista que abriu a agenda do senador aqui em Porto Alegre, agenda movimentadíssima para este bate-papo informal aqui conosco. Eu lhe agradeço a oportunidade, Clóvis. Às vezes algumas pessoas me acusam, mas onde anda o senador? Ora, eu aparecia demais. Eu estava numa grande empresa, onde participava do Jornal do Almoço, que tem, em média, uma audiência de 1,5 milhão de telespectadores a cada dia. Eu tinha um programa de 2 horas à tarde na Rádio Gaúcha. Eu tinha um programa de debates à noite na TV Com. Então, eu várias vezes por dia, eu estava na mídia. Eu saí de tudo isso, porque cansei de cobrar na mídia e não ver resultado, não ver efeito, e é por isso que eu fui para a política, brigar dentro da política. E hoje estou em Brasília, onde não se divulga praticamente nada do que a gente faz. A gente só é assunto no Congresso Nacional quando há um escândalo. Aí, claro, isso é normal, eu, no meu tempo, fazia a mesma coisa. Só que eu entrevistava muitos políticos, eu fazia um programa de debates à noite, onde tinha políticos todas as noites. Hoje não existe mais isso. Então, quem não assistir à TV Senado, quem não ler os jornais, e nós fizemos um levantamento lá na minha assessoria de imprensa, do Senado, onde eu tenho 2 jornalistas muito qualificados, o Clécio Santos e a Flávia Oliveira. Fizemos um levantamento, porque eles colecionam todas as minhas participações nas rádios, jornais, televisões, e comparamos com outros parlamentares gaúchos. E, no ano de 2015, nenhum parlamentar gaúcho, entre os 35, 31 deputados federais e 3 senadores, nenhum parlamentar gaúcho apareceu na mídia metade do que eu apareci. No entanto, mesmo assim, as pessoas perguntam, mas onde é que anda o nosso senador? É que antes eu aparecia demais e hoje apareço pouco. Mas o meu negócio não é aparecer, o meu negócio no Senado é representar bem os gaúchos, todos os gaúchos, independentemente de quem votou ou não votou em mim, representar este Estado, que é uma honraria extraordinária, e fazer o máximo possível pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.